No começo do episódio 3, a gente vê o Jinvoo usando o poder do exército do Monarca das Sombras para derrotar todos os monstros. Isso deixa o Jinho completamente chocado, e ele pergunta de onde saiu toda aquela gente. O Jinvoo responde, vá, você não sabe? Faz parte das minhas habilidades. Depois disso, o Jinvoo manda o exército começar a minerar, e eles já começam a trabalhar. Vendo isso, o Jinho fica meio emocionado e fala, Vei, deixa um pouco de trabalho para mim também. Nesse momento, um dos soldados chega e entrega uma pedrinha para ele. Na cena seguinte, aparece um barco todo acabado. Lá dentro, tem um cara apavorado na frente de um homem enorme. O grandão tenta acalmá-lo, não precisa ter medo. Seus amigos só estão desmaiados. Mas o primeiro cara não entende nada, porque só fala inglês. O grandão tenta se virar no inglês ruim dele, eu e humano. Eu e querer ir casa. Voltando pro Jinvoo e o Jinho, eles estão comemorando. O Jinvoo diz, as 19 incursões foram concluídas, como a gente combinou. E agora? O Jinho responde, agora eu preciso passar na prova escrita para conseguir minha licença de caçador de guilda. Depois disso, posso começar as negociações com meu pai. O Jinvoo então fala, tenho uns planos, então vou ficar fora por um tempo. O Jinho, que já bebeu um pouco além da conta, olha pro Jinvoo e diz, e se você tá querendo dizer que eu sou um peso, pode falar na minha cara. Eu não vou mais te incomodar. Ele continua, eu tenho um irmão mais velho, mas ele não gosta de mim. A gente nem se fala direito. Mas você salvou minha vida e me ajudou muito. Eu queria que você fosse meu irmão mais velho. O Jinvoo sorri, serve mais uma bebida para ele e diz, então pronto, a partir de hoje, eu sou seu irmão mais velho. O Jinho fica emocionado de novo, mas também muito feliz. E eles continuam bebendo e comemorando. Depois, vemos o cara do barco que foi capturado. As pessoas ao redor dele estão discutindo de onde ele veio. Um deles diz que é um caçador estrangeiro que ficou preso dentro de um portal por 10 anos. Finalmente encontrou uma saída e veio parar direto nos Estados Unidos. Outro acrescenta, como ele não fala inglês, estamos esperando um intérprete. Ele pode até ser uma fera mágica disfarçada de humano, então chamamos um caçador de rank S para lidar com isso. E esse caçador? Nada menos que Van Dong-su, que tá voltando pros Estados Unidos. Depois disso, eles conversam sobre quem é o cara, e um deles diz, o nome dele é Van Sung. No dia seguinte de manhã, o Jinvoo fala pra Jinha, vou ficar fora por uma semana. A Jinha zoa ele, você anda bem ocupado ultimamente. Vai com quem? O Jinvoo responde, já falei, um amigo. Ela insiste, então me apresenta esse amigo. A cena seguinte nos leva até um castelo. O Jinvoo lembra da última vez que lutou Alice naquele tempo, ele era nível 20. Agora, ele tá 3 vezes mais forte. Confiante, ele usa a chave para abrir os portões. No momento em que entra, uma notificação de missão aparece e demônios estão vagando por este castelo. Para completar a missão, você precisa coletar suas almas. Para completar a missão, colete 10.000 almas de demônio. O Jinvoo fica chocado com a quantidade, mas rapidamente se concentra de novo e diz, e meu objetivo tá claro. Não importa quantos sejam, eu vou derrotar todos. Enquanto isso, o Jinho foi conversar com o pai dele. O pai pergunta, então você quer assumir a guilda? Você sabe que seu irmão já trabalha lá, certo? O Jinho responde, eu acho que o plano dele de trazer um estranho para administrar a guilda é arriscado demais para nossa empresa. O pai então pergunta, o caçador em quem você tá apostando se ele se chama Sung Jinvoo, certo? O mesmo cara da incursão da masmorra dupla. E ele também não estava envolvido naquele caso em que um caçador da equipe de vigilância foi assassinado? Ele continua, em todas as incursões que você fez, o Jinvoo estava lá. Sem falar no incidente do Portal Vermelho se ele foi quem salvou os sobreviventes, não foi? E você conseguiu sua licença de caçador de guilda por causa do Jinvoo. E ainda assim quer que eu deixe você assumir a guilda? O Jinho responde, sim. Seja como for, eu sou quem quer comandar a guilda e hoje. O pai dele pensa um pouco e então diz, certo. Vamos fazer do seu jeito, mas com uma condição. Fiquei sabendo que a guilda do Tigre Branco tá tentando recrutar o Jinvoo. Mas eu quero ele na nossa guilda. Você consegue fazer isso acontecer? O Jinho responde com confiança, sim. Eu vou conseguir.
Enquanto isso, o Jinvoo tá derrotando um monte de monstros e tenta extrair as sombras deles. Mas, por algum motivo, não consegue. Mesmo assim, depois de derrotá-los, ele recebe a permissão para ir pro próximo andar. Conforme avança, vê essa masmorra é enorme e praticamente uma cidade inteira. Andar por aqui vai ser um saco. Então, ele invoca o líder dos ursos de gelo e monta nele para se mover mais rápido. Mas de repente, ele percebe um exército ainda maior de monstros à frente. Justo quando começa a se preocupar, o urso de gelo avança sem medo e acaba com os inimigos. Vendo isso, o Jinvoo fica impressionado. Vou te chamar de tanque a partir de agora. Em outra cena, a Cha-In sai da piscina depois de nadar, e todas as garotas ao redor ficam admiradas com a beleza dela. Nesse momento, ela se lembra de uma conversa com o Choi Jong-in. Ela tinha perguntado, por que não estamos contando para as pessoas sobre as formigas voadoras? Por que isso é segredo? O Choi respondeu, porque a associação mandou. Se as pessoas descobrirem, vão entrar em pânico. Não se preocupa. Por enquanto, nosso foco tem que ser ficar mais fortes e expandir a guilda. Esse é o nosso dever. Voltando pro Jinvoo, ele ainda tá lutando contra os monstros. Ele diz, quando peguei essa chave, achei que fosse uma masmorra de rank S. Mas pelo nível de força desses monstros, deve ser só uma de rank B. Ainda assim, essa masmorra tem vários andares, e os monstros ficam mais fortes conforme eu avanço. A única opção é derrotá-los. O Jinvoo pensa, tô indo bem. Se isso for parecido com a torre original, então essa masmorra tem 100 andares. Quando eu chegar no topo, vou estar absurdamente forte. Mas então ele percebe, e não sei quanto tempo meus suprimentos vão durar, e eu prometi pra Jinha que voltaria logo. Mas essa batalha tá demorando bem mais do que eu esperava. O tempo passa, e o Jinvoo finalmente coleta as 10.000 almas de demônio. Ele avança e dá de cara com um chefe e um exército enorme junto com ele. Vendo isso, Jinvoo invoca o próprio exército. No momento em que olha pro chefe, ele já sabe que essa luta vai ser difícil. Enquanto isso, a mesma caçadora aparece relatando para o Aan. O Jinvoo não tá em casa. Só a irmã dele tava lá, e ela disse que ele saiu em uma viagem. Viemos até aqui à toa. O Aan responde, e não tem nenhum registro recente do Jinvoo participando de incursões. Ele também não saiu do país. O último local conhecido dele foi no meio da cidade. A caçadora fica chocada. Como você sabe disso tudo? O Aan dá um sorriso de canto. Faz parte do meu trabalho. Mas falando sério, e onde diabos o Jinvoo foi parar? Dentro da masmorra, o Jinvoo encara o chefe gigante e diz, eu cuido dele. Vocês lidam com os menores. O exército dele concorda e avança. A batalha começa. O Jinvoo pensa, tenho muitos pontos, o que significa que posso invocar quantos soldados precisar. Além disso, tenho mana suficiente para sustentá-los. Mas a questão é se esse chefe gigante vai aguentar em pé? Enquanto ele pensa nisso, o chefe de repente avança numa velocidade absurda e ataca. O Jinvoo fica irritado. Que porra é essa? Ele revida com um soco poderoso, lançando o chefe longe dentro da masmorra. O Jinvoo fica surpreso. Eu usei força demais? Mas antes que ele possa relaxar, o chefe se levanta de novo e avança ainda mais rápido. O Jinvoo chama o Iron pelo escudo, e o Iron joga pra ele bem na hora. Depois disso, o Jinvoo continua usando o escudo do Iron para se defender dos ataques do chefe. O chefe começa a lançar vários golpes seguidos, e o Jinvoo tem dificuldade para bloquear. Ele espera o momento certo para contra-atacar, e assim que encontra uma abertura, salta em direção ao chefe para atacar. Só que antes do Jinvoo acertar o golpe, o chefe percebe e contra-ataca. O Jinvoo percebe a tempo e desvia rapidamente. Ele se move pro lado e pensa, esse chefe tá prevendo todos os meus movimentos? O Jinvoo tem uma ideia. Ele começa a correr, fazendo o chefe persegui-lo. O chefe fica tão focado nele que acaba se chocando contra um prédio exatamente como o Jinvoo planejou. Aproveitando a oportunidade perfeita, o Jinvoo lança um ataque poderoso no chefe e consegue derrotá-lo. Como resultado, Jinvoo sobe vários níveis. Ele também recebe um item chamado Fragmento da Árvore do Mundo. Na próxima cena, vemos o Sung se encontrando com o Dongsu, que diz, estão dizendo que você é uma fera mágica que consegue falar. O Sung responde, não, eu sou humano.
Se precisar de prova, eu posso fazer um teste de DNA. O Dong-su, irritado, corta ele e cala a boca. Não quero ouvir sua voz. Você já estragou meu humor. Enquanto o Dong-su lê um relatório, o Sung pergunta: posso te fazer uma pergunta? O Dong-su interrompe de novo e eu disse: cala a boca. Mas o Sung continua: enquanto a humanidade realmente sabe sobre os portais e as esferas mágicas. O Dong-su fica confuso. O que você está tentando dizer? Sung responde: das masmorras, os portais e as esferas não são nada comparados ao que está por vir. Uma força capaz de destruição absoluta já começou a se mover. Ainda não sei muito sobre isso, mas quero impedir essa catástrofe. Esse é o meu objetivo. Dong-su debocha: para de falar besteira. Você tem ideia de quantos caçadores existem neste mundo? Eles vão lidar com isso sozinhos. Sung balança a cabeça: números não vão importar. A ameaça é grande demais. Esses mesmos caçadores serão devorados e transformados contra nós. Dong-su, surpreso, diz: você é estranhamente diferente. Você até tem um nome, uma esposa e 2 filhos. Ele então lê o relatório e pergunta: você se lembra do nome do seu filho? Sung assente: sim. O nome do meu filho é Jinvoo. Dong-su fica chocado. Então, e esse homem é o pai do Jinvoo? Ele então encara Sung e diz: por que tá me olhando assim? Não vou responder suas perguntas, mas vou te dizer uma coisa: seu filho está morto. Se tem algo a dizer para ele, então morra e vá encontrá-lo. Dito isso, Dong-su se prepara para lutar, e o pai do Jinvoo também se arma para a batalha. Na cena seguinte, Jinvoo continua eliminando mais monstros com facilidade. Ele percebe: a luta de hoje foi fácil demais. Eu não esperava que meu exército fosse tão forte, e até esses mortos-vivos de nível alto estão com medo de mim. Ele acelera o ritmo e derrota o rei dos mortos-vivos, subindo ainda mais de nível. Na cena seguinte, vemos o fim da batalha entre o pai do Jinvoo e Dong-su. A luta deixou um rastro de destruição gigantesco. Um espectador comenta: ouvi dizer que quando 2 caçadores de rank S lutam, a destruição é devastadora, e mais isso é outro nível. Ele acrescenta: e aquele homem era incrivelmente poderoso. Dong-su perdeu tão rápido. A cena volta para Jinvoo, que diz: e fiquei sem comida. Isso significa que não devo avançar mais por enquanto. No momento, estou no 75º andar e então ainda faltam 25 andares. Ele pensa: sem problemas. Já consegui muito hoje. Depois de derrotar aquele chefe gigante, ganhei um brinco. E daquele esqueleto, consegui esse colar. Ambos são itens incríveis. Olhando para seu inventário, ele diz: e meu status indica que ainda tem mais uma fera de nível chefe lá. Também consegui uma lança, mas acho que não preciso dela. Vou dar para meus soldados mágicos para aumentar o poder de ataque deles. Finalmente, Jinvoo abre uma caixa amaldiçoada de saque aleatório que ganhou como recompensa de missão. Dentro, ele encontra uma chave misteriosa sem descrição. Não há nenhuma informação sobre onde ou quando usar essa chave. Mas eu nem vim aqui atrás de chaves mesmo, ele diz. Refletindo sobre seu progresso, ele se lembra: e no 50º andar, encontrei o fragmento da árvore do mundo. No 75º andar, consegui a água da fonte. Isso significa que agora tenho 2 dos 3 ingredientes necessários para criar o elixir da vida. Jinvoo sorri: e assim que conseguir o último ingrediente, poderei curar minha mãe. Da próxima vez que eu vier aqui, vou completar essa missão, custe o que custar. Com isso, Jinvoo sai da masmorra. E assim termina este episódio. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se é novo no canal, aperte o botão de se inscrever. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau.